E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e está começando mais um News Z. Se eu te disser norte, sul, leste, oeste, você sabe o que é, né? Mas você conhece exatamente a Rosa dos Ventos e sabe por que ela funciona? Há exatos 110 anos atrás começou um dos acontecimentos mais trágicos da história da humanidade. Foi a Primeira Guerra Mundial. Um assunto bem denso, bem importante, a gente vai conversar sobre ela também. Vem que eu te explico. Você sabe quais são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais? Calma, não deu para entender nada, né? Pois é, todos esses pontos eles fazem parte da chamada Rosa dos Ventos. E aí talvez para você que é fã de A Caverna Encantada como eu, isso te faça lembrar do colégio interno onde a Ana e os amigos dela vivem várias aventuras e que tem esse mesmo nome. E na fachada da escola, esse símbolo também aparece. Ela é uma espécie de estrela, que é usada para identificação. É a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é um símbolo que aparece em mapas, em documentos cartográficos, que é usada para deslocamento na superfície terrestre. É basicamente um super mapa. Então, quer entender melhor como que essa Rosa dos Ventos funciona? Vem que eu te explico. Apesar do que o nome pode dar a entender, não, gente, a Rosa dos Ventos não é uma flor. Ela é um símbolo muito importante, e de séculos de história. A Rosa dos Ventos, ela surge lá no final da Idade Média, quando os navegadores tiveram que desenvolver instrumentos para se localizar no alto mar. Essa Rosa dos Ventos, ela se tornou um instrumento bem importante para ajudar eles a navegarem. Então eles conseguiam saber onde que ficava o norte, o sul, o leste e o oeste. E é por isso que ela aparece em vários mapas desses navegadores, ao longo ali do 1400, 1500, 1600, enfim, por muitos séculos. Essa rosa é a que aparece na bússola, e a bússola é um objeto inventado lá pelos chineses antigos, e depois foi aprimorada pelos árabes, pelos muçulmanos na Idade Média. E é assim que ela chega na Europa e depois veio para o Brasil. Ok, mas o que é uma bússola, Odir? Vou responder. Basicamente, uma bússola é um instrumento que é usado como um ímã, e esse ímã ele está sempre apontado para o norte magnético da Terra. Então ele acaba sendo um instrumento bastante importante para que as pessoas no alto mar não dependam só, por exemplo, da posição do Sol ou das estrelas para se localizar. Basicamente, a rosa, na bússola, ela tem desenhado ali esses 4 pontos cardeais que eu já falei. E tem pelo menos mais 4 que são colaterais: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. E tem mais, viu? Tem muito mais. Tem 8 pelo menos que são os subcolaterais e que se localizam no meio dos outros 2 pontos. Eles têm um nome mais complicado, tipo nor-nordeste ou sul-sudeste, mas eles são usados em rosas dos ventos bem mais complexas e têm bem mais pontas. E sim, algumas das principais regiões do Brasil têm nomes inspirados nessas localizações das Rosas dos Ventos. É por isso que algumas partes do Brasil chamam as macro-regiões de região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e também região sul. Muito interessante pensar na forma como os seres humanos encontraram para se guiar durante as suas aventuras, né? E olha só, será que o nome do colégio da Caverna Encantada ser Rosa dos Ventos quer dizer alguma coisa? Eu acho que sim. Agora, vamos lá. Se tem um momento da história em que era muito importante a gente saber se localizar, é durante as guerras. A Primeira Guerra Mundial teve início com a morte de um herdeiro e a sua esposa. Em 28 de julho de 1914, há 110 anos, o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa, a arquiduquesa Sofia, eles foram assassinados por um nacionalista eslavo. E aí começava, assim, a Primeira Guerra Mundial. De um lado, as potências centrais, o Império Alemão, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Bulgária. E de outro, os países aliados, a França, o Reino Unido, a Rússia, a Itália, Japão e, a partir de 1917, já no finalzinho da guerra, os Estados Unidos. E até aquele momento da história, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, nunca houve um conflito tão destrutivo como foi a Primeira Guerra Mundial. Segundo os dados da ONU, 8,5 milhões de pessoas morreram, perderam a vida. E esse não foi o único saldo da guerra, bem que eu te explico mais. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela é tema de filme, de livro, de série e até de quadrinhos. Exemplo, lembra do filme da Mulher Maravilha, 2017? Pois é, boa parte do filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial. O ano de 1914 era como um barril de pólvora prestes a explodir. Vários países lá na Europa eles estavam armados, com muita munição e muito interesse em aumentar os seus domínios, os seus territórios. E é claro que isso não ia dar boa coisa. Eles acharam que a guerra ia durar pouco. Erraram. Durou 4 anos.
4 longos anos. Parece pouco, mas é muita coisa. Essa Primeira Guerra Mundial foi chamada de uma guerra de trincheiras, onde os soldados ficavam boa parte do tempo ali naqueles lugares. Então eles tentavam um lado vencer o outro a partir do cansaço, e eles ficaram lá em péssimas condições, submetidos à fome, a frio, a chuva e também a doenças. Nessa guerra surge aí o uso massivo de metralhadoras, de tanques de guerra, de aviões e submarinos. Também teve um uso muito forte de armas químicas, como o gás mostarda, que causavam danos aí terríveis nas pessoas. Até que o lado alemão, em 1918, se rende e assina então o Tratado de Versalhes, que obrigava a nação a pagar pesadas indenizações para os países vencedores, mesmo estando eles completamente destruídos e devastados com a guerra. Aliás, esse tipo de coisa vai provocar a indignação alemã e, claro, vai levar alguns anos depois para a Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que isso aí talvez seja assunto para um próximo vídeo. E ó, querem um vídeo sobre isso? Eu acho que vai ser bem legal. Digam aqui nos comentários o que a gente faz. E aí, você tem alguma outra informação sobre a Rosa dos Ventos ou sobre a Primeira Guerra Mundial que queira compartilhar com a gente? Então deixa o like aí nesse vídeo, deixa o comentário, conta pra gente que eu gosto de saber. O episódio de hoje do NewZ, infelizmente, chega ao final, mas nas redes sociais vocês podem conferir muito mais materiais como esse aqui. E claro, para ficar ligado de tudo que acontece no Brasil e no mundo todo, sbtnews.com.br. Um beijo e até a próxima. Tchau!